Olá a todos. Hoje eu vou explicar um pouco sobre o sistema muscular. O sistema muscular é uma área muito interessante de ser estudada, né? Por se tratar aí de um sistema essencial, como logicamente como todos os outros, e por não ser só uma questão de força ou estética, né? Os músculos, além de ser uma importante reserva energética para o nosso corpo, eles também são toda a engenharia por trás de tudo que a gente faz, né? Desde o de piscar os olhos o funcionamento dos órgãos. Então, aqui a gente vai explorar uma visão geral sobre esse sistema de forma o mais clara e objetiva possível, né? E essa apresentação, a elaboração desse trabalho foi feita a partir de alguns manuais aí, incluindo o manual de formação de socorristas. Esse trabalho foi elaborado pelo nosso grupo, que é composto por mim, Marcos Alexandre, o Leandro Ramos e o Rick Hill. É, Falando um pouco aqui sobre a formação dos músculos em si, né? Os músculos são formados por células que contêm habilidades únicas, né? A de contrair e de relaxar. E é através desse mecanismo simples que o movimento é gerado. Então, no nosso corpo, a gente tem três grandes grupos musculares, né? Os músculos lisos, o cardíaco e os músculos esqueléticos. Cada grupo muscular exerce, né, sua função específica. E cada um deles tem a sua própria forma de ser controlado, né? Por exemplo, alguns dos nossos movimentos, eles são movimentos voluntários, enquanto outros grupos musculares, eles acontecem sem que a gente perceba, né? De forma involuntária e como se fossem movimentos já pré-programados. Eu vou iniciar detalhando aqui um pouco sobre um dos grupos musculares que a gente tem mais conhecimento, que é o grupo muscular estriado esquelético, que são os músculos que têm a função de gerar o movimento, né? Que são os músculos que estão ligados aos nossos ossos. Tudo que se refere a movimento está relacionado a esse grupo muscular. Ele é composto por fibras longas e fortes que são justamente preparadas para lidar com o processo de contração. E é justamente esse músculo que a gente trabalha quando a gente decide fazer algum esporte, né? Justamente porque esse grupo muscular ele tem a capacidade de gerar hipertrofia. Então, através de tanto de prática de esportes quanto de exercício resistido, né, a gente tem a capacidade de melhorar o condicionamento desse grupo muscular, desses grupos musculares, desses grupos musculares, no caso, né? Então, a gente pode trabalhar eles de forma mais isolada, nos casos de musculação, dos exercícios de força, ou de forma mais geral, na prática de esportes, né? E, e existe uma grande importância na manutenção desse tipo de condicionamento muscular, não só por uma questão estética, mas também por se tratar de uma questão de reserva energética, né? Então, indivíduos que têm esse grupo muscular mais desenvolvido, eles têm mais chances, por exemplo, numa necessidade de uma internação ou de uma recuperação de uma doença mais grave, ele acaba que tem mais chance de se recuperar de forma mais rápida, né? Então, na verdade, quando você está gerando ou criando músculos, você está garantindo uma qualidade de vida para você. E não só uma questão de estética. Agora a gente vai falar um pouco sobre o músculo cardíaco, né? Que ele pode ser considerado como o motor da vida, né? Como o próprio nome diz, ele é encontrado exclusivamente no coração
Sua estrutura é uma estrutura especial, né? As fibras são ramificadas e interligadas, como se fosse uma rede. E essa arquitetura, digamos assim, é essencial porque permite que os impulsos elétricos passem de forma mais rápida por todo o coração, né? Garantindo assim que ele bata de forma coordenada e eficiente como uma única unidade. Portanto, é um músculo que é projetado para ter um trabalho ali incansável, né? Rítmico e totalmente involuntário, né? Ele fica ali sem que a gente sequer perceba que ele existe. Então a gente também tem o nosso terceiro grupo muscular, que são os músculos lisos, que estão presentes aí nos nossos órgãos internos, né? Controlando e fazendo com que eles funcionem. Assim como o músculo cardíaco também, eles atuam de forma involuntária e silenciosa ali, né? Constantemente trabalhando. Estão presentes, por exemplo, na parede dos órgãos internos, como a parede do estômago e o nosso intestino. Como eu já disse, a gente não tem controle sobre ele, ele opera de forma autônoma, né? Por ter a responsabilidade de gerenciar processos vitais ao nosso corpo, como a digestão e a regulação do fluxo de sangue. Agora que a gente já detalhou alguns grupos musculares, a gente pode entender a localização desses músculos no corpo humano. Olhando de frente, a gente tem os grupos musculares da face, né? Responsável pelas expressões. O músculo peitoral maior, responsável pelos movimentos de empurrar, né? E de movimento do braço. O músculo deltoide no ombro reto do abdômen. E o músculo do quadríceps da coxa, responsável pelo movimento de extensão da perna. Já na parte posterior, a gente tem alguns músculos também, né? Que se destacam aí o trapézio, a parte superior das costas, o dorsal, responsável pelos movimentos aí de puxar, dorsal e bíceps, né? Então, a gente também tem os glúteos, os músculos da panturrilha, que também são essenciais para gerar o retorno venoso, né? Então, é um músculo que precisa ser bastante trabalhado aí, muitas vezes negligenciado, mas precisa estar bem condicionado para gerar essa volta aí do sangue quando ele chega nas partes mais extremas dos membros inferiores. Então ficou claro a importância desse sistema para o nosso corpo, né, para a nossa vida. Não só dos grupos musculares que fazem o nosso corpo funcionar, digamos assim, os nossos órgãos internos, os nossos órgãos vitais, mas também do músculo esquelético, né, que é aquele que é responsável por sustentar o nosso corpo e trazer grandes benefícios para a gente quando existe aí uma preocupação de manter esse sistema bem condicionado. Então, indivíduos que têm esse tipo de preocupação, eles tendem a ter uma qualidade de vida muito maior, contrair menos doenças, né? E ter uma longevidade e uma vida melhor vivida, né? Sem a necessidade de estar recorrendo a medicamentos ou tratamentos médicos. Manter a musculatura condicionada também aumenta o metabolismo, né? O corpo acaba que gasta mais energia para manter os músculos, então seu metabolismo acaba aumentando, metabolismo basal, né? O que por si só já é um fator importantíssimo para o controle do peso e da prevenção do sedentarismo e da obesidade, né? Que a gente já sabe, já não é segredo para ninguém, que essas duas condições trazem grandes malefícios para a nossa saúde. Também na prevenção de doenças como diabetes, devido ao controle da glicemia, né? A gente também pode contar aí, nesse contexto, com prevenção de doenças que geralmente aparecem com a idade mais avançada, né? Como osteoporose e dores articulares. E a prática do exercício de força, né, exercício resistido, vem justamente para
para bater de frente aí com esse tipo de doença, principalmente por esse tipo de exercício aumentar a densidade óssea, né? Tornando os ossos mais fortes e densos. E no trabalho dos músculos a gente tem também o fortalecimento dos tendões e dos ligamentos, que confere uma estabilidade muito maior para a articulação e ajuda a aliviar as dores, né, relacionadas a uma pessoa que já tem uma artrite ou uma artrose. E mesmo na prevenção desse tipo de doença também. Sem contar com no alívio do estresse, né, da saúde mental. Isso é inerente a qualquer esporte, né, devido à liberação dos hormônios do bem-estar. E alguns estudos já mostram que a musculação, por exemplo, pode proteger o cérebro de doenças aí mais comuns aos idosos, como a demência e até a perda de memória. E para os idosos, principalmente, também é interessante ter essa prática da musculação como prevenção de problemas comuns aí, como quedas, né? Tornando eles mais resistentes e mais preparados para receber um eventual impacto.